Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje nós temos uma edição mais do que especial. Esse programa, que começa a ir ao ar em 25 de abril, é um programa dedicado ao trabalhador, principalmente o trabalhador metalúrgico de Santo André e Mauá, mas a todos os trabalhadores brasileiros, porque a gente vai falar desta semana que antecede o 1º de maio, data mundialmente conhecida como o Dia do Trabalhador. E para falar desta data, para falar da luta dos trabalhadores, para falar de conquistas, de avanços que já foram feitos e que precisam ser ampliados ainda mais, eu tenho a honra de gravar esse programa aqui, no anfiteatro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, com parte da diretoria. Eu vou conversar com o presidente licenciado e hoje secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Vou conversar também com o presidente em exercício do sindicato, José Braz da Silva, o Fofão. Mas tem mais diretor aqui, Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro, que é secretário-geral deste sindicato. E para completar a nossa mesa redonda sindical, que não é uma mesa redonda de futebol, embora a gente vai falar um pouquinho de futebol também, porque futebol faz parte da alma do trabalhador e do povo brasileiro, eu vou conversar com Adilson Torres dos Santos, o Sapão, que é diretor administrativo e financeiro desse sindicato. Você viu que só tem fera aqui. Quando eu falei em mesa redonda, é uma mesa redonda que a bola é a hora da vez do trabalhador brasileiro. E eu começo esse bate-papo aqui com o secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado desse sindicato, Cícero Firmino da Silva, Martinha. Martinha, legal, a gente pode pegar o microfone aqui para a gente começar a falar, fazer esse bate-papo nesta semana do 1º de maio, que eu pergunto para você, eu leio em vários locais, em vários veículos de comunicação, jornal, revista, ouço o pessoal em televisão, em rádio falar, e o pessoal não tem muito cuidado. Misturar Dia do Trabalho e Dia do Trabalhador. Mas tem uma diferença aí, né? Pois é, Joaquim, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, e principalmente aqui no nosso sindicato, com essa companheirada aqui falando sobre o 1º de maio. Pois é, Joaquim, muita gente confunde, mas do ponto de vista dos trabalhadores existe uma diferença muito grande, né? Porque quando começa-se a ter a comemoração do 1º de maio, por parte dos trabalhadores, foi depois de muita luta, muitas greves, trabalhadores, uma época incendiada, um grupo de trabalhadores dentro de uma fábrica de tecelagem incendiada, a partir dali, daqueles movimentos muito fortes que tiveram, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, os trabalhadores começaram, naquele dia, eles não trabalharem, né? Existia toda uma ação do movimento sindical para que os trabalhadores não trabalhassem naquele dia para se comemorar o Dia do Trabalhador. Logicamente, com a evolução, com a participação também de alguns países mais democráticos, foi se dando um feriado, né, e hoje comemora-se o dia uns dizem do trabalho, outros dizem do trabalhador, mas na verdade, para nós sindicalistas, é dia do trabalhador. Legal. Deixa eu pegar a primeira impressão aqui do Fofão, que é hoje o presidente em exercício do sindicato, e é importante fazer essa diferenciação, né, Fofão, porque precisa ressaltar o aspecto do trabalhador. Trabalho pode ser todo mundo, inclusive o empresário. É lógico que hoje, e de há muito tempo, vocês não fazem uma política de confronto, procura fazer uma política de aproximação. Às vezes é obrigado a ir para a briga, não tem jeito. Mas é importante esse diferencial e deixar bem claro que 1º de maio é o dia do trabalhador, né? Boa noite, Joaquim, mas hoje é um prazer em dobro, né? Estamos na nossa casa, hoje na Casa do Trabalhador. Sim, tem diferenças porque não é um dia só de comemoração, né? É um dia também que nós temos que buscar novas conquistas. Temos aí as 40 horas semanais, tem outras conquistas. Então é uma bandeira de luta. Então é um dia do trabalhador, não do trabalho, né? É um dia que nós não trabalhamos.
É um dia que nós folgamos, ficamos em casa, né, se encontramos com outros companheiros e saímos com nossas bandeiras de luta, que tem várias, né, tarefas aí. Tem o dia, as 40 horas semanais, temos aí também a férias em dobro. Então temos muitas bandeiras de luta que nós temos que buscar nesse dia, 1º de maio, nós juntos com essas categorias vamos estar nessa luta aí. Legal. Deixa eu passar o microfone para o Espirro lá, o Martinho faz o favor de passar para ele e dizer bem claro o seguinte, e saber as impressões do Espirro do 1º de maio. O que é o 1º de maio para você, Espirro? Boa noite, Joaquim. Boa noite. É um prazer estar com você mais uma vez. Bom, para nós, trabalhadores, 1º de maio é um dos dias mais importantes no ano, né? A gente procura sempre pensar não só atividades festivas, mas também fazer uma reflexão das lutas que foram feitas ao longo desses anos, né? Nós temos aqui na nossa categoria, por exemplo, o dia 1º de maio a gente não faz nenhum tipo de troca de feriado, por exemplo, que é um dia que a gente tem como para realmente a gente lembrar do trabalhador e não só do trabalho, né? Então é um dia que realmente a gente discute com a categoria para evitar até fazer uma hora extra, né? Para ter esse dia, para ele estar com a família e sempre lembrar as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos, porque o movimento sindical brasileiro, e principalmente aqui da nossa região do Grande ABC, mostrou para o mundo todo o quanto é importante esse dia para todos os trabalhadores do nosso país. Legal. Deixa eu pegar o microfone do Esfirro aqui, passar para o Sapão. Fofão, fazer esse favor, passa para lá. E saber... O Sapão, pelo que eu estou vendo aqui, você é o mais novo aqui do time, não é, o Sapão? Eu creio que sim, né? 42 anos aí de idade. Pelo menos não aparenta a idade, né? Para você, o que significa comemorar, o que significa o 1º de maio? Acho que o 1º de maio, né, Joaquim? Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite. A todos os telespectadores, né? Acho que como o Martinha colocou muito bem, é até bom a gente lembrar da questão do surgimento do 1º de maio, né, que foi em 1886, em Chicago, e naquele ano os trabalhadores foram às ruas lá para protestar e pedir a redução da jornada para 8 horas, né, 8 horas de trabalho, já que lá as cargas eram excessivas, né? Então, e aí em 1889 foi ratificado aí como o Dia do Trabalhador, né? Mas o 1º de maio para a gente, acho que além da gente realizarmos aí os nossos atos comemorativos, né? Mas como foi muito bem colocado aqui, é um dia da gente estar chamando os trabalhadores também às reflexões, né? Principalmente para a gente mantermos as nossas conquistas, né? E principalmente tentar aumentar, né? E também a gente tem uma bandeira histórica nossa, que é a redução de jornada, né? Então, cada 1º de maio aí que é feito, ele tem um tema, né? E normalmente é um tema a nível de reflexão, aí chamando os trabalhadores para reflexão e principalmente para organização, porque é só através da organização que a gente consegue avançar nas nossas conquistas. Maravilha. Olha, a gente vai continuar, mas antes a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta para o segundo bloco desse programa especial de 1º de maio. Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa, a gente volta para o segundo bloco dessa mesa redonda do sindicalismo, um sindicalismo voltado para a ação cidadã, e por isso eu quero voltar a perguntar para o presidente licenciado e secretário do Trabalho de Santo André, como é que ele vê essa relação do movimento sindical com a sociedade, do trabalhador com o restante da sociedade, porque muita gente faz confusão, né, Martinha? A gente sabe, inclusive, que a Justiça do Trabalho foi criada num 1º de maio, em 1941, ficou um dos marcos. Mas você me contava aqui nos bastidores, o legal do programa é que ele é transparente, a gente vai conversando e vai fazendo essas ligações de uma juíza do trabalho que falou que a justiça veio para resolver o problema do trabalhador, é isso? Pois é, Joaquim, nós temos nos preocupado e nesses 80 anos do sindicato, nós estamos criando um banco de dados, né? Já temos muitas informações dessa história do nosso sindicato e de outras entidades aqui no Brasil, porque nós queremos disponibilizar, né, um arquivo muito importante para os estudantes das escolas, das faculdades,
para os próprios trabalhadores, os filhos dos trabalhadores. Porque, como eu dizia para você, muitas vezes as pessoas não conhecem a história. Esse é o grande problema que nós temos, principalmente aqui no nosso país. É conhecer-se pouco a história, né? Então, quer dizer, nós temos a história ainda na escola do Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, e essas coisas todas. E na Justiça do Trabalho não é diferente. Eu deparei-me um dia com uma coisa que eu fiquei assustado. Uma juíza do trabalho chegou toda pomposa e fez um discurso de que a Justiça do Trabalho foi criada para resolver os conflitos trabalhistas, resolver os conflitos. Então, quer dizer, ela contou uma parte da história. Eu, na oportunidade, não tive tempo, né, para poder interrompê-la, inclusive, não me permitiam isso, para dizer o seguinte, que a Justiça do Trabalho ela veio na era Vargas, porque os conflitos trabalhistas eram muito grandes, os trabalhadores tinham conquistado já muitas coisas, os empresários, quer dizer, não tinham como formalizar isso. Então a Justiça do Trabalho, primeiro foi feita a luta, depois que foi criada a lei. Então muita gente, nem nos bancos da faculdade, que são juízes, advogados trabalhistas, não sabem que os trabalhadores operários, quantos morreram, né, quantos perderam a vida, quantos foram aí sacrificados, né, para poder se criar, para avançar, inclusive, nas conquistas trabalhistas. Então a Justiça veio só para harmonizar, né, mas a luta já existia. Então eles vêm como solução, na verdade, e conhecem pouco a história. Então estamos fazendo esse trabalho, inclusive, através desses bancos de dados, para mostrar a verdadeira história dos trabalhadores, e que hoje nós estamos, lógico, em outros tempos, outra época, outra conjuntura, mas não podemos esquecer um passado que não é tão distante, inclusive. Tá ótimo. Deixa eu passar, inclusive, essa bola para o Fofão aqui, porque eu lembro de uma entrevista com ele, quando você não era ainda presidente em exercício, e você estava coordenando esse trabalho de documentação, esse trabalho de imprensa, que é uma área que você gosta bastante aqui, e você me falava da importância disso, de formar esse banco de dados, porque o sindicato ele acaba funcionando como uma verdadeira escola para a sociedade, não, Fofão? Joaquim, o Cícero Martim, ele acertou, porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma assembleia na porta da empresa, eu costumo passar um pouco para os trabalhadores, porque há uma alta rotatividade, as conquistas que nós tivemos. Desde o transporte, o convênio médico, um ambiente bom de trabalho, um bom salário, né, a refeição lá dentro, foi tudo luta dos trabalhadores, por muitos jovens não têm esse conhecimento. Nós temos, por exemplo, que tem a CLT, né, que é um código do trabalhador, um código da Justiça do Trabalho, é a consideração das leis trabalhistas. Nós temos a convenção coletiva, que ela supera em muitos itens a consolidação da lei trabalhista. Então isso é tudo conquista dos trabalhadores e principalmente da categoria metalúrgica. Então a importância de nós termos daqui, né, no sindicato, e passarmos também para outras categorias, para os jovens, para ver que a luta que nós tivemos foi uma luta muito árdua, né? Legal. E quando você fala em sindicato cidadão, aí eu quero passar a bola lá para o Espirro, porque o Espirro desenvolveu nesses últimos tempos, aí, nesses últimos meses, um trabalho importantíssimo como coordenador ali do colegiado da ouvidoria de Santo André. E essa é uma outra inserção do sindicato na sociedade. Como é que foi esse trabalho, Espirro? Foi muito interessante. Está sendo, né, o trabalho ainda? Está sendo, eu continuo coordenador. Aqui, além de coordenador, eu fiquei por 40 dias como ouvidor da cidade. Mesmo, ouvidor. Né, venceu o mandato do ouvidor Salguelma e eu assumi por um período até que a gente fizesse a eleição e elegesse um novo ouvidor. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante é que a população, poucos conhecem a importância de uma ouvidoria, né, o que faz a ouvidoria para os munícipes. E eu estive acompanhando e ouvindo as reclamações dos munícipes, e você percebe que a ouvidoria tem um peso muito grande junto ao governo, porque é aberto um processo, né, sobre aquela questão, e o governo, as secretarias, elas têm que dar resposta, têm que responder aquele questionamento que foi feito. E Santo André é um exemplo de ouvidoria, porque nós, aqui em Santo André, temos uma ouvidoria que quem elege o ouvidor da cidade é a única no país. Que elege o ouvidor é a sociedade civil, ou seja, nós temos hoje, são 17 entidades, tá certo? Que representam o colegiado e que elegem o ouvidor. E realmente o peso do ouvidor é muito grande, porque ele consegue ter
um relacionamento com todas as secretarias e também com o prefeito. E o importante também é que a nossa ouvidoria aqui da cidade ela é independente, ou seja, não é o prefeito que o indica, ele é eleito, portanto ele responde também para essas entidades. Então, eu acho que a democracia realmente, de fato e de direito, está funcionando. Legal, deixa eu passar o microfone para o Sapão, até para pegar em cima dessa questão. Ele vai ter um pouquinho de tempo menos para responder, porque a gente não está fazendo aquele controle de tempo de debate eleitoral aqui, né? Mas depois a gente compensa na próxima. Agora, ainda dessa questão da inserção do sindicato na sociedade. Isso significa, você que cuida aí do dinheiro, o diretor administrativo e financeiro, o sindicato, ele determina ou destina uma parcela até do seu orçamento para incentivar esse tipo de participação, né? Não, sem dúvida nenhuma, né, Joaquim? Além isso, o nosso presidente, o companheiro Martim, ele sempre coloca para a gente a importância do sindicato cidadão, né? Que é aquele sindicato que transcende aí a questão de porta de fábrica, da luta dos trabalhadores, mas também que tem os trabalhos sociais aí, principalmente nas regiões mais periféricas, onde você tem um povo mais carente. Então, a gente tem aí uma parte destinada a incentivos, a clubes de futebol, principalmente a movimentos sociais, hip hop, né? Então são questões aí que a gente pega a fundo, né? Uma outra questão que nós temos aqui que é importante a gente ressaltar também, que nós temos uma modalidade aqui chamada sócio usuário. O que significa isso? Você tem o sócio metalúrgico, aquele que está na empresa que se associa, mas você também abre essa oportunidade aí para o cidadão, aquele trabalhador até de outra categoria, ou aquele que está desempregado, ele vir fazer parte do quadro associativo do sindicato e usufruir de todos os benefícios e direitos que todos os trabalhadores têm. A única diferença do sócio usuário para o sócio metalúrgico é que ele não pode votar e ser votado, né? Mas qualquer outro benefício, tanto de lazer como jurídico, departamento médico, esse sócio usuário pode estar usufruindo aí do sindicato. Pô, essa informação é boa, não sabia disso não. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo comercial, tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Rapidinho a gente está de volta aqui para o terceiro bloco dessa entrevista, que eu tenho certeza é de muita utilidade para todos vocês. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu falei antes do intervalo, agora a gente vai discutir um pouquinho mais essa inserção política do sindicato. Depois a gente vai falar de questão econômica, vai voltar a falar do 1º de maio, mas eu, que acompanho a política aqui em Santo André e no ABC, pelo menos nos últimos 35 anos aí, considero da mais alta relevância a criação da Secretaria do Trabalho, porque ela reflete o que a sociedade entende ser o movimento sindical. E hoje essa secretaria, que tem no seu comando o Cícero Firmino da Silva, o Martinha, que é presidente licenciado desse sindicato, ela tem uma força especial, não é mesmo, Martinha? Olha, Joaquim, foi muito importante, é uma reivindicação nossa, muito antiga do movimento sindical, e que as prefeituras, né, tanto como os governos do estado, todos os setores, a nível federal, que a gente tivesse a representação dos trabalhadores dentro dos governos, né? A gente sabe que a maioria das prefeituras do Brasil não tem uma Secretaria do Trabalho específica, normalmente tem um cargo lá, uma coordenaçãozinha, ou está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, normalmente é um empresário que vai desenvolver, inclusive, o trabalho à frente dessas secretarias, né, entendendo, lógico, que muitas vezes até que o trabalho não tem essa importância, né, dentro dos governos. E aqui, felizmente, nós tivemos a felicidade do prefeito Carlos Grana, assim que ele ganhou as eleições, ele falou, olha, vou criar aqui algumas secretarias, entre elas a Secretaria da Mulher, que também é uma reivindicação muito grande do movimento social organizado, e a Secretaria do Trabalho, né? E para nós foi importante, à medida que eu assumi essa função, com apoio, obviamente, do movimento sindical, a gente teve uma apresentação
da Secretaria, onde tivemos uma participação de 35 sindicatos, as 4 centrais sindicais, 4 principais centrais sindicais representadas naquele evento. Nós estamos agora fazendo visita nos sindicatos para apresentar melhor a Secretaria do Trabalho e também trazer o movimento sindical para dentro da Secretaria, porque nós entendemos que essa dinâmica ela é muito importante aqui para a cidade. E nós vamos carregar essa luta como exemplo, inclusive, para outras cidades. Legal. Vamos pegar a impressão do Fofão a respeito da importância da Secretaria do Trabalho em Santo André. Fofão. Joaquim, nós, às vezes, eu pessoalmente, fico até um pouco egoísta, porque nós queremos o Cícero Martinha só para nós. Eu acho que até demorou, né, para um prefeito, e nisso o Carlos Grana teve essa capacidade, essa inteligência de convidar o Cícero Martinha para ser secretário do Trabalho. Para nós, é uma perca muito grande, mas para a cidade de Santo André é uma grande conquista, né, porque é um companheiro que conhece o trabalho, que conhece o trabalhador, que conhece as empresas também, isso é muito importante. Ele sabe o que as empresas precisam para permanecer na nossa cidade de Santo André. Ele sabe o que o trabalhador precisa, qual que o salário dele precisa, para ele trabalhar também e comprar, ajudar a aquecer a economia. Então, o Cícero Martinha ele está preparado, né, para assumir essa secretaria, para ajudar o prefeito Carlos Grana, né, desenvolver um bom trabalho, né, com, né, o movimento sindical, com os empresários também, e com nós também trabalhadores. Maravilha. Você já pode passar o microfone para o Sapão, que agora eu vou inverter um pouco a ordem, o Sapão fala antes do Espirro. Eu queria também saber do Sapão o que ele pensa a respeito dessa Secretaria do Trabalho. Eu acho que é uma secretaria importante que foi criada, né? Acho que o fato até mais importante dela também é que foi criada e está sendo aí dirigida por um sindicalista, né? Um sindicalista aí com a vivência, a experiência que o nosso companheiro Martinha tem. Acho que sem dúvida nenhuma no final aí desse mandato do governo Carlos Grana, não temos dúvida aí que vai ser uma das secretarias de maior destaque, né? Porque o Martinha tem toda essa vivência, não só, como o Fofão bem disse aqui, né, de conhecer as necessidades, aí o lado do trabalhador, as dificuldades do trabalhador, mas a experiência também acumulada ao longo desse período em negociações com as empresas também, entender também por parte aí muitas as reivindicações dos empresários também, né, que eles fazem aí. Então acho que o companheiro Martinha, ele sem dúvida nenhuma, à frente dessa secretaria, e logicamente tem todo o apoio da nossa diretoria aí, ele vai fazer aí um excelente secretariado e sem dúvida nenhuma, ao término disso daí, vai ser uma das secretarias mais envolvidas. E dizer, eu acho que aqui nós, até como o Fofão fala, mas nós não perdemos o Martinha, nós estamos apenas dividindo o conhecimento dele com a secretaria. Então, ele é parte do nosso sindicato aí, parte da Secretaria de Santo André. Então, acho que ele está dando a sua contribuição aí, não só como sindicalista mesmo, mas para toda aí a sociedade andreense. Legal. Deixa eu passar o microfone lá para o Espirro, porque eu quero ouvir do Espirro também o que ele acha. Como é que ele vê a Secretaria do Trabalho de Santo André comandada pelo Martinha? Bom, eu vou repetir um pouquinho o que falou o Fofão e o Sapão, porque como nós já conhecemos a forma dele atuar, porque o Martinha consegue fazer o trabalho sindical em defesa dos trabalhadores, mas também consegue enxergar a necessidade de nós termos empresas, temos emprego, principalmente na questão da indústria, né? Eu gosto sempre de lembrar isso onde eu vou, citar a crise de 2009. Né? Havia toda uma preocupação de todo o povo brasileiro, do mundo, na verdade. O Brasil foi um dos últimos a sentir a crise. E o Martinha, de forma muito inteligente, como é já a forma dele pensar, ele chamou aqui dentro do sindicato uma reunião com empresários. Né? Nós lotamos esse nosso auditório. E ele fez uma série de propostas naquele momento, até a maioria dos empresários ficava até de boca aberta de ver a visão que ele estava tendo com relação ao futuro, não só da nossa região. Desse encontro que nós fizemos aqui, surgiu um grande seminário em São Bernardo, chamado ABC do Diálogo e do Desenvolvimento, né? Onde a ministra até então, Dilma, esteve aqui, vários ministros estiveram aqui, e nós conseguimos fazer com que o governo interferisse diretamente no segmento automotivo naquele momento, e em outros segmentos também que não era automotivo, e o país conseguiu, como disse o Lula, passar pela marolinha. Então isso saiu daqui. A ideia, nosso presidente Cícero Martinha, à época, chamou essa discussão e trouxe resultado. Quer dizer, então, nós temos hoje o orgulho de ter
o nosso presidente sendo secretário aqui na cidade de Santo André, e eu tenho certeza que o potencial que ele tem, ele pode ajudar muito mais, não só a cidade de Santo André, mas também São Paulo e até o nosso país. Porque isso ele já fez, já mostrou a sua capacidade. Então, nós estamos muito felizes e torcemos para que ele faça ainda mais, cada dia melhor, o que ele sempre fez aqui no nosso sindicato. Maravilha. Foi bom você ter citado isso, Espirro, porque eu acho que no próximo bloco eu quero discutir um pouco mais essa questão. Eu lembro bem, eu estava lá no Senforp, lá em São Bernardo, no dia desse seminário, até lembro de uma brincadeira do ex-presidente Lula o Martinho fez uma brincadeira no futebol, né? Depois o Martinho vai lembrar disso aí, tem uma foto histórica até do Lula discursando e o Martinho à mesa e o Lula citando, falando da questão do ponta esquerda lá, da visão periférica, né, Martinho? Martinho vai falar disso, mas logo depois do intervalo comercial a gente vai falar dessa questão que resultou ou redundou na redução do IPI e que foi a válvula de escape para a retomada do desenvolvimento econômico. Daí a importância dessa discussão toda. Mas depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente vem para mais um bloco de entrevistas neste especial de 1º de maio. E como a gente terminou o outro bloco falando da questão do ABC do diálogo e do desenvolvimento, ideia lançada pelo Martinho aqui nesse auditório, num debate com empresários e tal, e que redundou num dos momentos mais importantes da história econômica desse país. Eu estava lá, tive a honra de fazer a cobertura desse encontro no Senforp. Estava o ex-presidente Lula, como o Espirro lembrou aqui, a então ministra da Infraestrutura, Dilma Rousseff, e eu me lembro, até estava falando disso, né, desse diálogo do Lula com você. Eu não lembro se foi você que provocou, falando do futebol, da visão periférica, e o Lula falou. Como é que foi isso aí, Martim? Então, Joaquim, até sobre a questão da ideia minha, eu acredito que é importante ter ideia, mas é importante a gente colocar em prática. Né? E a gente não pode esquecer que o movimento sindical, de modo geral, os companheiros de São Bernardo, na época, tiveram um papel muito importante. Esse encontro, nós envolvemos ministro, governo do estado, os governos municipais, prefeitos, governo federal. E naquela época, Joaquim, quando nós montamos uma série de reivindicações, né? E naquele dia o Lula esteve em São Bernardo, né? Tivemos primeiro aquele seminário no Senforp, depois o Lula esteve no Cacilda Becker, né? Onde foi lá apresentar, né? O governo apresentava todas as propostas que a gente havia reivindicado e que ali 90% delas tinham sido atendidas e a gente tinha ultrapassado aquela barreira muito crucial, né? Que era do pessimismo, da preocupação, e a gente colocava naquele momento que era importante, o fator psicológico era muito fundamental. E a gente, naquela época, levantamos essa questão porque aqui na Magnete Marelli tinha demitido um grande número de trabalhadores, várias empresas demitiam, mas nós falávamos, olha, se jogar esse espírito negativo para os empresários, daqui a pouco todo mundo demite, todo mundo tem medo, está demitindo, não sabe, nem atingiu ainda a fábrica dele, já está demitindo preventivamente. Isso acontecendo, aí nós vamos ter um colapso na economia, né? Então precisávamos criar o fator positivo e precisávamos da ajuda dos governos para que fizesse as alterações, inclusive, de IPI e tal. E naquele dia o Lula estava presente na mesa, eu tive a felicidade de estar junto nesse dia, e eu falei que o Lula, ele era uma pessoa diferenciada. Desde que eu conheci o Lula no movimento sindical e na política, ele tinha uma visão periférica fantástica, né? E eu comparava-se como um jogador de futebol. Por mais que apareceram jogadores de futebol extraordinários, mas nunca apareceu um Pelé, né, que é um jogador completo, que ele tinha uma visão periférica, ele não precisava olhar de lado para saber que tinha um companheiro ao lado dele. Ele lançava a bola sabendo que ele já estava conseguindo enxergar mais, né, tinha essa visão periférica, e o Pelé era bom de bola de cabeça, matava a bola bem no peito, chutava com os 2 pés, batia falta, pênalti, então era um jogador completo. O Lula eu via como, né, também um político, um sindicalista completo,
porque rapidamente ele conseguiu entender tudo aquilo que nós estávamos reivindicando, o que os empresários precisavam, o que o poder público poderia contribuir, e ali a gente estava vendo aquele momento fantástico, né, de a gente ter conseguido enfrentar problemas que em outra situação nós não teríamos conseguido sair daquela forma, e eu fiz esse elogio para o companheiro Lula. Obviamente ele ficou muito contente, muito feliz, né? Mas foi uma forma de eu mostrar a percepção que ele tinha, né? E que eu acho que ele sempre teve e tem mesmo, foi uma coisa muito sincera naquele momento. E ele, assim como você, que jogou bola, ele jogou lá no União Mútua da Vila Carioca ali, né? Você também jogou futebol, né? Então, quer dizer, vocês conhecem bem desse riscado. Mas vamos voltar aqui para a mesa redonda de sindicalismo. Essa questão levantada em 2009, Fofão, é resultante de uma crise que começou ali no finalzinho de 2008. E eu lembro de uma entrevista do próprio Lula na campanha eleitoral de 2008. Era a véspera da eleição, outubro de 2008, ele fazendo uma carreata com o Luiz Marinho em São Bernardo, na Marechal Deodoro, campanha do Marinho a prefeito. E tinha vários jornalistas, é lógico. E o pessoal perguntou para ele a respeito dessa crise econômica internacional que podia complicar o Brasil, e a resposta dele virou manchete em todos os jornais. Ele disse o seguinte: se tsunami, porque falavam muito em tsunami lá na época, se é tsunami, isso aqui nem chegou aqui, e se chegar vai ser uma marolinha. Em primeiro momento virou piada. Aqueles analistas econômicos importantes, o Lula está minimizando a questão, tal, não sei o quê, mas graças a esse tipo de ação, virou uma marolinha mesmo, né, Fofão? Joaquim, eu quero aqui aproveitar, né, sua audiência e colocar aqui também que quando o Cícero Martinha fala do Lula, e eu sempre comparei que nós temos, né, dois sindicalistas no Brasil. Para mim é o Lula e o Martinha. O Martinha também tem uma visão muito rápida e de colocar em prática. Então isso aqui não é nem né, eu estou com o Martinha já há 22 anos, trabalhando com ele nesse sindicato, e eu vejo a capacidade que o Martinha tem e conheci um pouco do Lula também. Mas, naquele momento, foi uma ideia boa que colocou em prática rápido, que salvou algumas empresas da nossa região. Por exemplo, teve aquela alta demissão na COFAP, principalmente na nossa região, porque aqui está concentrado um grande número de empresas de autopeças. Foi a que mais foi atingida naquele momento. E salvou várias empresas e, consequentemente, empregos. Então, foi uma medida rápida, né? Discutiu poucas discussões, mas colocou em prática rápido. Veio salvar e veio também dar autoestima para os empresários. O que você colocou é verdade, né? Começa um pouco, só a inflação subir 1%, as empresas começam a demitir. Né, não vai dar certo o pacote, vai fechar, vai dar férias coletivas. Não, nós temos que acreditar no país. Né? Hoje mesmo nós estamos atravessando um bom momento, não é um ruim momento. Nós estamos com um índice menor de desemprego nos últimos 50 anos. Né? Pouco desemprego, nem o país da Europa está com um índice tão baixo de desemprego como o nosso país Brasil. E não é porque também as empresas, os empresários estão desacreditando já no país. Então, daquele momento para cá, o país cresceu, né? Gerou mais emprego. As empresas daquele momento que queria fechar estão abertas, produzindo com tanto vapor. Talvez nem com o mesmo número de trabalhadores, mas estão produzindo bem mais e virando bem mais do que aquele momento. Aproveitar que está do seu lado o Sapão, vou pegar, porque em função dessa questão que você fala desse momento atual, eu lembro de ter entrevistado o Sapão, tanto para o programa de televisão quanto para a minha coluna no Bom Dia ABCD, em função da questão que envolveu a Paranapanema. E apesar de parecer uma catástrofe, vocês acabaram conduzindo a negociação de modo em que ela se tornou positiva para o trabalhador, apesar das demissões que nunca são agradáveis, né, Sapão? Sem dúvida nenhuma, né, Joaquim? Aquilo que a gente sempre fala, o nosso lema principal é a manutenção do emprego do posto de trabalho, né? Mas, logicamente, quando há uma demissão, até no porte do que foi aí da Paranapanema, né, que a gente possa, de uma certa forma, minimizar o impacto disso, né? E é importante a gente salientar ali, porque, na realidade, aquelas demissões, elas ocorreram, não foi em função de crise, né? Não é porque a empresa está diminuindo, pelo contrário, a empresa até investiu e
e por isso que acabou aí eliminando alguns postos de trabalho, né? Que devido a esse investimento, maquinário mais moderno, mas é importante ressaltar também que o maquinário mais moderno é um emprego de maior qualidade, logicamente bem remunerado, e que muitas vezes aí, logicamente, vai deixar o trabalhador menos exposto aí a poder estar sendo sequelado. Deixa eu passar o microfone para o Espirro, porque está faltando ele para terminar esse bloco aqui. Vou falar rapidinho, depois eu dou um tempo maior para o Espirro no bloco seguinte, porque ele levantou essa bola dessa relação com o empresariado e essa sensação de pessimismo ou de otimismo que a gente tem na economia, porque a economia é muito disso, né? A economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana e aí sujeita a falhas de interpretação. Quando você passa um quadro pessimista para a sociedade, a tendência é ela perder aquele moral, tal, não sei o quê, ficar cabisbaixo. Quando você passa uma visão mais de otimismo, de que a gente tem que lutar, a gente consegue resultados melhores, né, Espírito? Com certeza. Tanto é que a nossa luta por melhores condições de trabalho em todo sentido, PLR, continua. Quer dizer, toda vez que algum articulista dos jornais importantes do país faz matérias como essa, nós fazemos sempre o inverso. Tanto é que o nosso Jornal do Sindicato, nós temos procurado mostrar com clareza aonde está acontecendo o crescimento. E nós sabemos que, por exemplo, a indústria ela tem tido avanço do ponto de vista do mundo. O Fofão colocou, comparando aqui o nosso país com a Europa, Estados Unidos, nós temos realmente uma condição muito, muito melhor. Até porque o nosso país ainda tem espaço para crescer do ponto de vista de estrutura, né? Nós temos ainda musculatura, né? Para fazer com que os países consigam desenvolver mais ainda. Então, esses pessimistas que preferem muitas vezes fazer investimento na bolsa, botam o seu dinheiro para render a juros, né? E todo bom empresário que procura fazer investimento na indústria, ou seja, na produção, esse com certeza está sendo olhado com diferença, com mais atenção, e o próprio governo tem feito o seu papel. Isso que é importante também, lembrar que o governo tem feito as discussões no sentido de favorecer aqueles que realmente querem favorecer o país, fazendo o país crescer, se desenvolver e criando mais e mais empregos. Legal, a gente vai rapidinho para um intervalo comercial e depois a gente vai voltar a falar dessa questão. Inclusive, o Espírito citou aqui o jornal, eu estou vendo um editorial assinado aqui a 4 mãos pelo Martinha e pelo Fofão, que diz o seguinte: com fé, otimismo e muito trabalho, construiremos um 2014 maravilhoso. É mais ou menos esse o tom e a gente vai falar disso no próximo bloco. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente vai para o 5º bloco desse especial do 1º de maio. Como eu falei antes do intervalo, está aqui o Metalúrgico, que é o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, mais do que do sindicato, o Jornal dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, e eu li atentamente aqui, eu vou até abrir, um editorial dizendo o seguinte: com fé, otimismo e muito trabalho, construiremos um 2014 maravilhoso. Essa é a tônica desse ano, né, Martinha? É sim, viu, Joaquim, porque é o seguinte, a gente até... filosofando um pouco, a gente, no ditado popular, as pessoas dizem: olha, pensamento negativo só traz coisa negativa. Pensamento bom traz coisas boas. E o trabalhador, ele sabe muito bem o que é isso daí, sabe? Se o cara levantar de manhã desanimado, triste, reclamando da vida, sabe, sem coragem de enfrentar os problemas, normalmente essas pessoas não avançam, não crescem, não desenvolvem. Então, mesma coisa é o empresário, mesma coisa são os movimentos sociais organizados. Nós já passamos, eu que tenho a idade que eu tenho, eu já passei por situações muito mais difíceis nesse país, na organização sindical e política, falta de democracia. Então, quer dizer, hoje nós temos todas as condições estruturais para fazer esse país avançar. Então, a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que acreditar, tem que ir para a luta, tem que arregaçar a manga, né? Lógico que as coisas não caem com facilidade, como algumas pessoas imaginam, mas a gente tem que ir para a luta e com luta a gente conquista, e isso nós já vimos na prática. Legal, vamos pegar
um depoimento do Fofão aqui sobre essa questão, porque você assina junto esse editorial aí. Como é que você vê, qual a tua concepção do otimismo aí? Então, nós moramos num país que a sociedade, mais de 90% da população, é uma sociedade cristã, então já tem fé. Né? É uma sociedade que não tem preguiça, são trabalhadores. O que está faltando um pouco dos empresários, nossa também, é o otimismo. Com otimismo, fé e trabalho, com certeza vai ser um ano 2014 bom, porque é um ano que vai ter Copa do Mundo, é um ano que tem eleições, é um ano que nós temos que mostrar o que é nosso país, o que nós somos para o mundo. Legal. Deixa eu passar para o Espirro agora. O Espirro que falou dessa questão. Eu estou lendo aqui no editorial, ele citando um editorial do jornal Valor, que é um jornal da chamada grande imprensa aí, que diz o seguinte: janeiro mostra um bom ritmo no varejo e na indústria. E é isso mesmo, né, que está acontecendo? Exatamente isso. Por isso que a gente procura observar não apenas alguns jornais, né? Porque tem alguns jornais que só escreve coisas negativas, como colocou aqui o Martinha. Então nós procuramos olhar o todo, ou seja, fazer levantamentos. Nós temos acompanhamentos, nós temos técnicos que verificam isso para a gente, né? Nós temos o Diese, por exemplo, que está sempre nos orientando em questões importantes como essa. Então a gente vê que tem articulistas de grandes jornais que enxergam como nós trabalhadores, enxergam nós, quer dizer, trabalha muito mais e fala muito menos. Porque eu acho que a fé, ela move montanhas. E quando a gente procura fazer nosso papel, ou seja, trabalhar em cima do nosso objetivo de fazer o país crescer, isso é possível sim. Legal, deixa eu passar lá para o Sapão e citar um outro negócio que ele falou aqui, de criação de emprego dobra em fevereiro. E o Espirro falou dessa questão da imprensa. Eu lembro sempre uma frase do meu amigo Salomão Esper, da Rádio Bandeirantes, que diz assim: quem lê um jornal não lê nenhum. Agora, o importante é você ter várias fontes, e por isso o sindicato investe também na sua comunicação, né? Sem dúvida nenhuma, né, Joaquim? Acho que como a gente coloca aí, você colocou muito bem até anteriormente, onde você falava da questão do Lula em 2008, né? Onde tinha toda aquela crise internacional e se dizia que aquilo lá era um tsunami, né? E ele chegou aqui e disse que era uma marolinha. Agora imagina se ele fizesse o contrário, dissesse: ó, lá está um tsunami, aqui vai chegar uma maremoto, vai arrebentar tudo, é melhor não gastar, vamos guardar o dinheiro. Quer dizer, como que movimenta a economia? É você girando, é você gastando, comprando, consumindo, aí você vai produzindo. Aí o Lula foi muito criativo naquele momento, né? E nesse momento aqui também o nosso jornal, aí, o editorial, assinado pelo Fofão e pelo companheiro Martim aí, também joga essa necessidade, né? Porque se comenta aí em crise, mas a gente vê os dados aí apontados pelo CAGED, um índice alto aí nos empregos. Então a gente começar a falar: não, pessoal, está em crise, não, é melhor gastar, economizar. Logicamente, aí você vai gerar uma crise, né? Você vai fazer que a economia não gire, que não se compre, se não se comprando, logicamente, não se produz, né? E sem dúvida nenhuma, aí você tem uma crise desencadeada. Maravilha. Deixa eu passar para o Martinha de novo. Agora, Martinha, para levar essa informação, para levar esse direcionamento para os trabalhadores, você tem que ter uma diretoria bem preparada. E você me falava aqui no intervalo do investimento na formação de todos os diretores. Isso é religioso aqui no sindicato, né? Joaquim, a gente tem investido muito nisso e nós temos feito, nos últimos anos, temos redobrado a nossa preocupação nesse sentido. O telespectador pode ver hoje aqui uma mesa como essa. Nós estamos aqui com Espirro, Sapão, Fofão, companheiros de uma capacidade extraordinária, evoluíram bastante, têm condições de representar o sindicato em todas as instâncias, falam de política, conhecem o sindicato, conhecem movimentos sociais. Nós temos outros companheiros na diretoria também, né? Osmar, Tarzan, Léo, Denise, tantos outros companheiros. É uma seleção, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar vários deles. Vários deles. Todos então, bem preparados. Esse trabalho, a gente tem feito um trabalho intenso, intensivo mesmo. Nós temos aqui uma pessoa especializada em formação, que é o Nelson Basílio. Pessoa que já esteve na Europa, já esteve estudando novas tecnologias. Na década de 80, o nosso sindicato mandou-o para a Europa, ele ficou na Itália há 11 meses, estudando toda a evolução
do crescimento de informática, de tecnologia, etc. Hoje é o nosso formador e que todos os dias a gente tem final de semana, né, esses companheiros tiram seu tempo aqui para estar fazendo cursos, aprendendo, lendo cada vez mais, ampliando a leitura, ampliando os conhecimentos e por isso que a gente hoje tem uma diretoria. Isso que eu recomendo, inclusive, para os demais sindicatos, que não adianta, não precisa ter medo de preparar os companheiros. A gente tem feito isso e tem dado certo aqui. Nós temos uma diretoria muito preparada. Legal. Quando você fala em recomendar aos demais sindicatos, aí eu lembro o papel do Fofão aqui, se o Fofão puder pegar o microfone, porque o Fofão é o coordenador da força sindical aqui no ABC como um todo, né? E a força passa isso para todos os sindicatos filiados? Como é que é isso? Passa, né? Mas a força regional também, tudo começou com o Cícero Martins aqui. Ele também foi um dos pioneiros na força sindical da região aqui do ABC. É fácil também, quando você tem também uma grande liderança, Joaquim, como o Cícero Martins é. Então, quando você tem uma grande liderança que dá espaço, que dá, né, proporciona você, né, aprender, conhecer e cobra de você, aí fica fácil também. Mas quando você tem uma liderança também que é fechada, né, que não dá oportunidade, aí fica difícil. Mas a nossa diretoria, como o Martinha colocou, é uma diretoria completa, uma diretoria que não deixa a desejar. Temos também funcionários também que nos ajudam bastante. Então, nosso sindicato só veio a ganhar com isso. Né? O importante é também quando você tem essa liderança, que é o Cícero Martins. Se você assistir uma entrevista, né, se você assistir uma palestra do Cícero Martins, você, com certeza, vai ser um grande líder sindical. Maravilha. A gente vai, vou chamar um rápido intervalo comercial aqui para o último bloco do programa. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Pois é, amigos e amigas telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente chega ao último bloco. E eu tenho certeza de que, quando terminar, a gente vai falar assim, pô, faltou isso, faltou aquilo, mas a gente vai ter outros programas para falar do sindicato, para falar do sindicalismo aqui em Santo André, em Mauá, no ABC, em São Paulo, no Brasil. Mas eu quero voltar a essa questão que eu abordei antes do intervalo, que é esse desafio aqui. Está aqui o Martim ao lado do Paulinho, manter a valorização do mínimo até 2023, ou seja, mais 10 anos, quando o sindicato vai estar com 90, né, Martim? Exatamente, Joaquim. Essa preocupação do salário mínimo ela é muito importante, porque com o Lula a gente conseguiu avançar muito no crescimento do salário mínimo. Isso significou o quê? Significou que uma grande parcela do povo nosso, que estava numa situação quase que de miséria absoluta, desse um salto para a classe média. São coisa de 30 milhões de pessoas. Isso, o salário mínimo, a valorização do salário mínimo teve reflexo direto nisso. Então, qual é a nossa preocupação? Agora está vencendo esse prazo, né, e a gente precisa renovar essa política novamente, com um ganho, inclusive, maiores do que a inflação, para a gente poder continuar valorizando o salário mínimo e fazendo crescer, né, a economia do país. Vale lembrar, Joaquim, que eu acho que o 1º de maio, e esse ano a gente está jogando um peso nisso daí, eu acho que é importante. Na década em 79 e 80 tivemos 1º de maio fortes aqui na região e no Brasil todo. E no início da década de 80 a gente houve uma queda nos 1º de maio. O Paulinho teve uma sacada muito importante, que eu acho que foi muito inteligente, quando ele dizia o seguinte: olha, precisamos fazer 1º de maio que envolva muita gente, muitos trabalhadores. Hoje a gente faz um 1º de maio aí no sindicato, tem 200, 500 trabalhadores. E aí a ideia dos sorteios, dos artistas, muitas vezes até criticado por uma parcela do movimento sindical, mas conseguiu-se colocar 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas participando do 1º de maio, onde você tem a oportunidade, além de ouvir músicas boas, inclusive, de você ter o sorteio, participar do sorteio de um carro, você também ouve política, ouve a história do 1º de maio, ouve discurso no sentido de reflexão da classe trabalhadora. Então, isso tem sido aí um êxito, né? Então, por isso, esse ano aqui, nós vamos estar lá no 1º de maio, falando para 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, sobre a importância do salário mínimo na vida das pessoas. É verdade. E esse número eu sou testemunha, porque
Eu tive a honra em 2001, eu era diretor do Diário Popular, e a gente fez uma parceria com o Paulinho, com a Força Sindical, com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo na época, e a gente rodou, acho que é o recorde, para você até fazer um levantamento, que você tem que entrar no Guinness. O Diário Popular rodou 1,5 milhão de jornais naquele dia. Isso é tiragem que você só vê em jornal japonês, em alguns chineses aí, mas naquele dia rodou 1,5 milhão de exemplares que foram distribuídos um a um para as pessoas que estavam ali na Praça Campo de Bagatelle. E faltou jornal. Tinha 1,5 milhão de pessoas, que é um número estrondoso. Agora, eu queria ouvir um pouquinho o Fofão sobre a importância desse 1º de maio. Também eu quero parabenizar, né, o Paulinho. Quando eu falo no 1º de maio, vai levantar a bandeira do salário mínimo. Né? Eu me recordo que há 12 anos atrás, o Antônio presidente era o outro, o FHC aí, todos falavam que o salário mínimo tinha que chegar a $100. Em 10 últimos anos, no número do Diese, o salário mínimo cresceu 72%. Então, não teve categoria que teve um ganho tão grande. Isso é como já diz o nosso companheiro Cícero Martinha. Hoje o salário mínimo está mais de $300. Então, o 1º de maio também, com certeza, além das festividades, né, que o Paulinho faz muito bem lá, também vamos fazer também, segurar essa bandeira de manter a valorização do salário mínimo. Ótimo. Sapão, deixa eu passar para ele lá. O que o trabalhador tem a comemorar nesse 1º de maio? Eu acho que a gente tem que aí a comemorar muitas conquistas aí que a gente teve ao longo aí de toda essa jornada, né? Vale a gente ressaltar, principalmente na categoria metalúrgica, o que a gente sempre tem falado bastante, a nossa convenção coletiva, como já foi dito aqui, né? Porque ela vem aí suprir muitas vezes a necessidade que a lei deixa, né? Que a lei deixa alguns buracos aí. Vale a gente citar um ponto importante, que é a garantia de emprego, que é garantida a todos os trabalhadores que ele vem a se lesionar numa empresa, né? Para ter uma ideia, a CLT ela diz o seguinte: se um trabalhador vier a ser sequelado dentro da empresa, perder parte do dedo, da mão, o que acontece? Ele vai para o INSS, fica um período lá em recuperação. Quando ele recebe alta, a lei garante para ele apenas 1 ano de estabilidade. E a nossa convenção coletiva, que ela foi aí erguida aí com muito custo, ela garante esse trabalhador até a sua aposentadoria, né? Então isso acho que é uma das maiores conquistas, que poucos sindicatos, acho que no Brasil, tem essa conquista. Então a gente tem que lutar para não só avançar, mas também para preservar as conquistas que nós temos. Tá ótimo. Deixa eu passar para o Espirro lá o microfone. Espirro, o que você acha que o trabalhador ainda precisa conquistar para ter outros 1º de maio ainda melhores? Bom, nós temos vários itens, mas acho que um que é uma bandeira de luta de todo o movimento sindical brasileiro, que é a questão da redução da jornada, 40 horas semanais. Porque isso para nós não é só do ponto de vista de você ter menos horas trabalhadas, mas você ter mais horas para se preparar, mais horas para estar com a família. Quer dizer, e nós acreditamos que isso vai criar mais emprego. Então esse item também é um dos mais importantes para nós. Agora eu queria falar um pouco também sobre a questão do 1º de maio no Brasil. O Martinha citou aqui a questão de 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, mas hoje já tem 1º de maio, como não desse tamanho, mas muito próximo, em todas as capitais, né? Mas isso também demonstra que o brasileiro gosta também de participar desse evento, gosta de atos festivos também. Então isso faz com que as pessoas também consigam entender mais, ouvir mais política e com certeza fortalecer ainda mais o nosso país. Maravilha. E quem não gosta de festa, né? Festa é importante. Eu participo de todas que tem aqui no sindicato, sempre tem violeiro, sempre tem o pessoal se apresentando. Tive aqui recentemente aí na comemoração do Dia da Mulher, teve apresentação, teve muita coisa bonita. Eu queria encerrar esse programa com o Martinha. E quando ele fala assim, o Sapão falou do avanço tecnológico que redunda, às vezes, na demissão, porque você compra máquinas que fazem o papel de vários trabalhadores, tem robô, tal, não sei o quê. O Fofão falou também desses avanços, o Espirro acabou de falar. Agora, o importante, ele falou da questão da redução da jornada, é aliar isso. Quando a gente fala rumo aos 100 anos, é pensar também nos avanços que virão. Você falou do treinamento do pessoal na Itália, fora daqui. Quer dizer, ou seja, tem que projetar uma sociedade
cada vez melhor. E acho que é isso que dá para concluir disso tudo, né, Martinha? Sem dúvida, Joaquim. A educação, o trabalho, a formação das pessoas é muito importante para a sua vida. Então, quer dizer, é lógico que você tem que investir em novos maquinários, mais modernos, para produzir cada vez mais, mas você nunca pode esquecer o ser humano. Toda a lógica da criação de uma máquina, de você desenvolver um país, você desenvolver, é no sentido de você trazer um bem social para as pessoas. O objetivo principal é o ser humano, né? Então tem que ter todo esse aspecto. Não pode pensar só na máquina e esquecer o trabalhador, aumentando o desemprego. Por isso que nós temos que compor essa questão da jornada de trabalho com o crescimento da indústria, com o crescimento da produção, né? Nós não podemos esquecer na outra ponta o trabalhador. Por isso a nossa ação sindical. Não esquecendo também os trabalhadores, Joaquim, eu não posso deixar de falar aqui também o investimento que a gente tem feito nas mulheres na diretoria. Recentemente tivemos aí uma atividade das mulheres, desde a década de 80, o nosso sindicato tem a Comissão das Mulheres, e hoje nós contamos com 4 diretoras na nossa direção. Temos a Denise, temos a Joelma, temos a Andréia e temos a Viviane, que está aqui, inclusive, assistindo aqui esse programa, né, que também é um trabalho muito importante que a gente fez nos últimos tempos. Então nós temos que ter o crescimento tecnológico, mas não podemos ter desemprego, né? Então precisamos construir essa máquina social para ela funcionar para o bem social, para o bem das pessoas. Maravilha. E o sindicato é tão avançado que no dia da comemoração do Dia da Mulher, a mulher no mundo da política, o presidente em exercício, o Fofão, disse que o próximo desafio é ter uma mulher presidente do sindicato. Então, vocês ficam esperando que daqui a pouco vamos ter uma mulher aqui presidindo o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. A gente, infelizmente, chegou ao final do programa, tinha muito mais assuntos para conversar com vocês, amigos telespectadores, mas eu quero agradecer muito a presença do Adilson Torres dos Santos, o Sapão. Obrigado, Sapão, pelas tuas palavras, por comparecer aqui com a gente, ao presidente em exercício, o José Braz da Silva, o Fofão, ao Espirro, Sivaldo da Silva Pereira, secretário-geral, e ao presidente licenciado e secretário do Trabalho de Santo André, que tem uma agenda lotadíssima, mas dedicou um tempo a gente para trazer essa mensagem a você, não só ao trabalhador, mas ao cidadão de Santo André, de Mauá, do ABC, de São Paulo, do Brasil. E a gente encerra, a gente teve o programa todo com essa imagem aqui na mesa, com esse monumento ao trabalhador. 1º de maio é o Dia do Trabalhador. O sindicato presenteou Santo André com essa obra-prima maravilhosa, que é um presente para toda a sociedade. Uma obra da Tomi Otaki, que está aí no Paço de Santo André, para o pessoal curtir. A gente vai voltar a falar mais dela. A gente encerra com essa imagem. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá.